Olá a todos e todas, eu me chamo Zana, eu sou professora de Educação Física na cidade de São Paulo, trabalho na rede municipal e atualmente sou professora de Educação Física da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Por isso, a temática do meu trabalho, uma análise crítica do currículo da cidade EJA, Educação Física, Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e a Lei 10.639/03. Aqui na cidade de São Paulo, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, conta com um currículo próprio para cada componente curricular e não ia ser diferente para a Educação Física. Então, a EJA conta com o currículo da cidade EJA Educação Física, próprio da rede municipal de ensino. Este currículo ele é dividido em temas culturais, que são agrupamentos de conteúdo que são vinculados aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, vamos fazer um confronto com a efetivação da Lei 10.639/03, que é a lei que determina o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino de educação básica de todo o território nacional, sejam elas públicas ou privadas. Então, quais são os objetivos deste trabalho? O primeiro, o objetivo geral, é verificar se os elementos do citado currículo estão corroborando para a Lei 10.639 de 2003 e com as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é um outro documento que foi expedido um ano após a lei. Os objetivos específicos: identificar quais temas culturais, aos quais o currículo é dividido, mais colaboram com a lei e quais características os tornam mais efetivos. E também evidenciar quais objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos presentes no currículo mais contribuem para essa função. Então, quais dos temas culturais mais têm objetivos que agregam para a efetivação da lei e quais desses objetivos quais são esses objetivos? Como referencial teórico, trago aqui a Constituição de 88, que já vem falando sobre o direito à educação para todos, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que vem mais especificamente falar sobre a educação, sobre o acesso e a permanência na escola, a própria Lei do Ensino de Cultura Afro-Brasileira e Africana, e o documento que o Ministério da Educação lança em 2004 para auxiliar na efetivação da lei, que são as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Dados do IBGE e do INEP, principalmente em relação ao público que a educação de jovens e adultos atende e a relação que elas têm com esse ensino de relações étnico-raciais. Autores que falam sobre identidade, racismo, representatividade e negritude. O conceito de currículo, trazendo o currículo como uma construção social, como uma organização coletiva. Também o conceito de educação física cultural, no qual as práticas corporais próprias de cada grupo vão sendo valorizadas e tematizadas, como é feito no currículo da cidade, da EJA. O próprio currículo da cidade Ensino Fundamental, Educação Física, o currículo que vai servir de base para a elaboração do currículo da EJA. Então, primeiro vem o currículo da cidade Ensino Fundamental, Educação Física, para depois vir a existir o currículo da cidade EJA, Educação Física. Então, para que pudesse ser feita uma análise crítica do currículo, foram contrastadas as orientações feitas pela lei, especialmente a lei que trata sobre o ensino da cultura e educação afro-brasileira e africana, mas também as outras leis já citadas.
Também o que o texto das diretrizes curriculares nacionais falam, porque elas vêm direcionando aquilo que minimamente deve ser transmitido, aquilo que minimamente deve ser trabalhado e quais são os objetivos contidos. E os temas culturais e objetivos da aprendizagem que já estão no currículo da cidade. Além, claro, dos demais autores que estão presentes no nosso referencial teórico. Então, após cotejar as informações que estão presentes no currículo na cidade e nos demais documentos citados, foi possível desenvolver este quadro, onde os temas culturais estão aqui citados: brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginástica. E ao lado, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eles são organizados por um código, onde EF significa Educação Física, aí a sigla própria EJA, certo? Ensino Fundamental, porque pode ter educação de jovens e adultos de ensino médio, então Educação Física, EJA, Ensino Fundamental e o número do objetivo. Então, temos as numerações, e as numerações são vinculadas aos temas culturais. Então, aqui foi possível separar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que corroboram para a efetivação da lei, certo? E não vimos nenhum desses temas culturais se destacar em relação ao outro, em questão de números de objetivos, ou, enfim, da proporção entre eles, entre os temas culturais, são muito próximas. O que foi identificado foram os verbos utilizados em cada um desses objetivos e como eles iam se repetindo, só modificando o tema cultural. Importante ressaltar que todos os objetivos que foram identificados como objetivos que possibilitam a efetivação da lei de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, eles são objetivos que têm a ver com desenvolvimento crítico. E eles vão se repetir em todos os temas culturais. Então, os objetivos que aqui eu vou citar, eles vão se repetir em danças, vão se repetir em lutas, em esportes. Isso também apresenta uma caracterização da prática corporal como um importante fator para desenvolvimento crítico, para desenvolvimento de pertencimento e de coletividade, senso de comunidade. Então, reconhecer posturas pejorativas que possam estar vinculadas às práticas corporais, identificar significados das práticas corporais para a comunidade, questionar possíveis situações de exclusão que ocorrem durante as práticas, relacionar práticas corporais a grupos sociais específicos, compreender a ressignificação que essas podem sofrer ao longo do tempo. Então, após a análise, qual foi a conclusão? O currículo da cidade EJA, Educação Física, ele foi elaborado para possibilitar a efetivação da lei. Então, ele possibilita que sejam seguidas orientações das diretrizes nacionais, por exemplo. E ele tem uma estrutura que favorece a aplicação da lei, porque ele evidencia as práticas corporais como cultura, resistência e momentos históricos. Então, quando o currículo traz a prática corporal vinculada a um determinado grupo, quando traz a prática corporal modificando-se no decorrer do tempo, quando traz a prática corporal como uma maneira identitária de cada grupo. Em relação aos temas culturais, eles apresentam os objetivos que favorecem o cumprimento da lei e não há nenhum que se sobressaia em relação aos outros. Então, não tem um tema cultural que tenha um número muito maior de objetivos que estejam vinculados à efetivação da lei em comparação aos demais. Eles estão equilibradamente apontando objetivos para que a lei seja cumprida. Já o quadro de objetivos de aprendizagem não orienta explicitamente o cumprimento da lei, mas ele cria condições para que isso ocorra.
Então, a lei pode ser completamente ignorada e a proposta curricular ainda ser respeitada. Então, o professor, ele pode, quando fala-se sobre jogos, sobre brincadeiras, ele pode cumprir o currículo sem efetivar a lei, sem cumprir a lei, sem ter essa preocupação. E mesmo assim, não ter fugido do que o currículo propõe. Então, efetivar a lei fica num campo da subjetividade do professor. E isso não é interessante, pensando que a lei ela já afirma uma obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade de uma lei nacional não pode ficar à mercê da subjetividade do professor. Então, o currículo, ele dá possibilidades, mas ele não orienta explicitamente, ele não direciona explicitamente. Vai do profissional se ele vai ou não vai aplicar a lei. Aqui as referências bibliográficas que já constam no trabalho escrito. Aqui a continuidade delas. E eu agradeço a oportunidade da realização desse curso, a oportunidade de poder fazer essas reflexões por meio desse trabalho. E agradeço a todos os professores que colaboraram, em especial o professor André, que foi muito paciente e muito atencioso na elaboração aqui deste trabalho. Mais uma vez, eu agradeço a todos e me despeço.